Bem-vindos ao nosso dia 5 da leitura comentada do livro O Jeito Harvard de Ser Feliz. E hoje a gente está na continuação do princípio 1, que é do benefício da felicidade. A gente começou esse capítulo lá no dia 4 e hoje a gente vai terminar ele. Estamos no tópico gelatina no almoço. Vamos lá. Emoções positivas podem começar a abrir os nossos olhos e cabeça para novas soluções e ideias até quando criança. Em um estudo interessante, os pesquisadores pediram que crianças de 4 anos de idade realizassem uma série de tarefas de aprendizado, como separar blocos de diferentes formatos. O primeiro grupo recebeu instruções neutras. Por favor, junte esses blocos o mais rápido que puder. O segundo grupo recebeu as mesmas instruções e depois foi instruído a pensar brevemente em algo que o faz feliz antes de começar a tarefa. Com apenas 4 anos de idade, essas crianças obviamente não têm uma fartura de experiências felizes para escolher. Elas não têm lembranças de realizações profissionais, cerimônias de casamento ou o primeiro beijo. Pelo menos é o que esperamos. Dessa forma, muito provavelmente, elas pensaram em algo como gelatina que comeram no almoço. E mesmo assim, bastou para fazer uma diferença. As crianças predispostas a se sentirem felizes apresentaram um desempenho significativamente mais elevado que as outras, concluindo a tarefa mais rapidamente e com menos erros. Os benefícios de predispor o cérebro com pensamentos positivos também não terminam na infância. Pelo contrário, estudos revelaram que em todos os âmbitos, tanto acadêmicos quanto profissionais, esses mesmos benefícios se mantêm ao longo de toda a vida adulta. Por exemplo, estudantes instruídos a pensar no dia mais feliz da vida logo antes de realizar um teste de matemática, padronizado apresentaram um desempenho melhor que os colegas. E pessoas que expressaram mais emoções positivas ao negociar acordos foram mais eficientes e bem-sucedidos do que pessoas com uma postura mais neutra ou negativa. Fica a dica aí, sempre que você precisar fazer algo importante, algo mais rápido, para você ter mais performance, pensa em momentos positivos. E se você tiver lembranças positivas justamente daquilo que você precisar fazer, melhor. Por exemplo, imagina que você precisa dar uma palestra. Você vai lembrar todos os momentos que você conseguiu falar, que você conseguiu se expressar, que você conseguiu se explicar. Quanto mais memórias positivas você conseguir trazer para aquele momento antes de você fazer algo importante, maior a probabilidade da sua performance ser melhor, mais produtiva, mais rápida, mais eficiente. Então, seja uma palestra, uma prova, qualquer coisa importante, uma conversa que você precisa ter com alguém, lembra de momentos positivos, de momentos em que você se sentiu realizado e com certeza a probabilidade de dar certo e você conseguir performar muito melhor é maior. Aí vamos lá. Essas pessoas expressaram... aqui a gente já falou, né? As implicações desse estudo são inegáveis. As pessoas que mergulham de cabeça no trabalho, esperando que isso mais cedo ou mais tarde lhe traga felicidade, se colocam em enorme desvantagem, enquanto aquelas que capitalizam a positividade sempre que podem saem na frente. Aí ele traz aqui um próximo tópico. Dê um pirulito ao seu médico. Isso aqui é legal. Na faculdade de medicina, um dos métodos de treinamento dos futuros médicos para fazer diagnósticos é uma versão da arte da encenação. Eles são solicitados a diagnosticar pacientes hipotéticos, normalmente lendo uma lista de sintomas do paciente e do seu histórico médico. Trata-se de uma habilidade que requer muita criatividade, já que erros de diagnóstico muitas vezes resultam em uma inflexibilidade de raciocínio, um fenômeno chamado de ancoragem. Essa inflexibilidade de raciocínio é a falta de capacidade de pensar em cenários diferentes, né? Porque imagina, se você precisa fazer um diagnóstico, você precisa como se fosse fazer um rastreio mental de todas as possibilidades para poder você chegar a uma conclusão mais assertiva possível. E ele fala que muitas vezes os médicos tinham esses erros de diagnóstico justamente por conta dessa inflexibilidade de raciocínio. Não estavam conseguindo imaginar diversos cenários e fazer todo esse rastreio. Aí ele fala que esse fenômeno é chamado de ancoragem, que geralmente você ancora em algumas coisas que você já tem na sua cabeça e não pensa em outras possibilidades.
Aí ele vai explicar, né? A ancoragem ocorre quando o médico tem dificuldade de abandonar um diagnóstico inicial, o ponto de ancoragem, mesmo diante de novas informações que contradizem a teoria inicial. Se vocês assistiram um episódio do seriado House, sabe como a criatividade é importante na medicina. As reviravoltas do estado de saúde dos pacientes exigem que o Dr. House passe de um diagnóstico ao próximo na velocidade da luz. O seriado exagera, é claro, mas na realidade, mudanças como essas muitas vezes são de fato necessárias. Dessa forma, para descobrir se emoções positivas poderiam afetar a eficácia do diagnóstico dos médicos, um trio de pesquisadores decidiu mandar um grupo de médicos experientes de volta à faculdade, dando-lhes uma série desses conjuntos de sintomas para analisar. Os médicos foram divididos em 3 grupos. Um preparado para se sentir feliz, outro que recebeu afirmações neutras, mas relacionadas à medicina para serem lidas antes do exercício, e o grupo do controle que não foi preparado com nada. O objetivo do estudo não era apenas verificar a velocidade com a qual os médicos chegavam ao diagnóstico correto, como também o quanto eles conseguiam evitar a ancoragem. O resultado foi que médicos felizes chegaram aos diagnósticos corretos muito mais rapidamente do que o grupo de controle. Voltando. O resultado foi que os médicos felizes chegaram ao diagnóstico correto muito mais rapidamente, além de serem muito mais criativos. Em média, eles chegaram ao diagnóstico correto depois de percorrer apenas 20% do roteiro, quase 2 vezes mais rapidamente que o grupo de controle, e apresentaram 2,5 vezes menos ancoragem. Mas a minha parte preferida do estudo foi o modo como os médicos foram predispostos a se sentirem felizes, com guloseimas. Não foi necessário oferecer uma recompensa em dinheiro, acenar com a possibilidade de uma promoção ou uma semana de férias para turbinar o seu estado de espírito. O suficiente para dobrar sua eficácia, mais do que dobrar sua criatividade. Bastou lhe dar um doce logo antes do início da tarefa. E eles nem chegaram a comer o doce para garantir que níveis mais elevados de glicose sanguínea não afetassem os resultados. Ou seja, os médicos que foram estimulados a serem mais felizes antes do exercício, o único estímulo que eles receberam foi receber um doce. Nem chegaram a comer, só o fato de receber e ter aquela alegria, nossa, ganhei um doce, já foi suficiente para mudar o estado mental e o resultado do diagnóstico. Olha que poderoso é para o nosso cérebro se sentir emoções positivas. E como é fácil de estimular, só de você ganhar algo, você ganhar um doce, você lembrar de algo, você já muda completamente os seus resultados. Aí ele fala, isso revela algo importante sobre o benefício da felicidade na prática. Até as menores descargas de positividade podem propor uma vantagem competitiva substancial. 2 implicações desses resultados nos vêm imediatamente à mente. Para começar, quando os pacientes pudessem começaram a oferecer pirulitos aos médicos e não o contrário. Em segundo lugar, e o mais importante, talvez os hospitais devessem promover iniciativas mais sistemáticas para melhorar as condições de trabalho dos médicos, aumentando os benefícios, acrescentando mordomias ou lhes possibilitando turnos mais curtos ou mais flexíveis. Se um simples docinho é capaz de aumentar a eficácia dos nossos médicos, imagine como o nosso sistema médico poderia ser mais preciso, mais eficiente e mais criativo se as políticas hospitalares se concentrassem mais na satisfação dos colaboradores, não apenas dos médicos, como também dos enfermeiros, estudantes de medicina e dos técnicos. Não é difícil perceber que esse estudo e outros similares apresentam lições de valor inestimável, não apenas sobre como deveríamos administrar nossos hospitais, como também em empresas e escolas. Agora ele muda para outro tópico. O efeito destruidor. Brian, um vendedor de Des Moines, capital do estado de Iowa, já estava nervoso com a apresentação que estava a dar quando ouviu alguém batendo na sua sala. Grande reunião às 4, seu chefe lembrou. Você está pronto? A apresentação vai ser importantíssima. Precisamos fechar esse acordo. Não vá pisar na bola, amigo. Quando o chefe se distanciava pelo corredor, Brian sentia uma onda de estresse inundando seu corpo. Apesar de conhecer a apresentação de trás para frente, ele ficou tão nervoso que passou as próximas horas repassando-a repetidas vezes,
tentando prever onde poderia se enganar e relembrando de como seria terrível para a empresa se o negócio não fosse fechado. Mal sabia Brian que, quanto mais ele se concentrava a mente nos efeitos potencialmente desastrosos de uma apresentação mal sucedida, mais ele se fadava ao fracasso. Apesar de poder parecer um contrassenso para muitos calejados homens de negócios, hoje sabemos que a melhor coisa que Brian poderia ter feito nessa situação era encontrar uma rápida descarga de felicidade. E por que isso acontece? Porque além de estender nossa capacidade intelectual e criativa, as emoções positivas também proporcionam um rápido antídoto para a ansiedade e o estresse físico, os que os psicólogos chamam de efeito destruidor. Em um experimento, os participantes eram solicitados a fazer uma apresentação difícil com pouco tempo de preparação e foram informados de que seriam filmados e avaliados pelos colegas. Como você pode imaginar, isso levou a uma considerável ansiedade e uma elevação mensurável do ritmo cardíaco e pressão sanguínea, exatamente como Brian se sentiu antes da sua apresentação. Depois, os pesquisadores dividiram aleatoriamente os participantes em grupos para assistir a um de 4 vídeos diferentes. 2 induziam sentimentos de alegria e contentamento, um era neutro e o quarto era triste. E, como era de esperar, as pessoas preparadas com sentimentos positivos se recuperaram mais rapidamente do estresse e dos seus efeitos físicos. Os filmes não apenas os fizeram se sentirem melhor, como também destruíram os efeitos fisiológicos do estresse. Em outras palavras, uma rápida descarga de emoções positivas não apenas amplia nossa capacidade cognitiva, como proporciona um rápido e poderoso antídoto contra o estresse e a ansiedade, o que, por sua vez, melhora o nosso foco e a nossa capacidade de atingir nosso mais elevado nível de desempenho. E é interessante, pessoal, que o livro inteiro é que ele vai defender o benefício da felicidade no sucesso. Então pensa assim, se já foi comprovado esses micropensamentos, emoções positivas nos resultados pontuais de coisas que a gente faz no dia a dia, imagine todo o resto. Então aqui é muito legal porque ele já vai comprovando em pequenas coisas a grande diferença que faz no resultado final. E aí a gente já pega a ideia, né? Aí ele continua aqui. Dessa forma, em vez de intensificar o estresse de Brian, apontando tudo o que está em jogo com a apresentação, o seu chefe se beneficiaria mais se salientasse os aspectos positivos com algumas palavras de encorajamento ou lembrando Brian dos seus principais pontos fortes. Ou o próprio Brian poderia ter empregado uma série de técnicas para estimular a positividade e desenvolver a confiança. Por exemplo, visualizar-se fazendo uma apresentação clara e convincente, lembrando uma ocasião no passado na qual ele conseguiu fechar um grande negócio, ou reservando um momento para fazer algo sem nenhuma relação com o trabalho, mas que o deixasse feliz. Talvez dando um rápido telefonema a um amigo, lendo um artigo engraçado na internet, assistindo um vídeo divertido no YouTube ou dando uma volta no quarteirão. Algumas dessas sugestões podem soar excessivamente simples ou até ridículas em um ambiente de trabalho sério, mas considerando que o seu valor foi cientificamente comprovado, ridículo seria não utilizá-las. Todo mundo tem 1 ou 2 atividades rápidas que o faça sorrir e, por mais triviais que possam parecer, seus benefícios são inquestionáveis. Aí agora vamos para outro tópico. Capitalizar o benefício da felicidade. É verdade que, para algumas pessoas, essa positividade vem mais naturalmente. Em uma ocasião, depois de ter detalhado o benefício da felicidade durante um treinamento corporativo, um executivo exasperado se levantou e disse: "Bem, isso é tudo muito bom para pessoas felizes, Sean, mas e quanto a todas as outras pessoas? Nós também queremos desenvolver essa vantagem." Ele levantou uma boa questão, e é verdade que, se o nosso nível de felicidade não pudesse ser mudado, todas essas informações seriam bastante deprimentes para os menos positivamente inclinados dentre nós. Felizmente, esse não é o caso. Todos nós podemos experimentar plenamente o benefício da felicidade, se nos empenharmos nele o suficiente. Lembre-se de que a felicidade é mais do que apenas um estado de espírito. Ela requer prática e empenho. Antigamente, os cientistas acreditavam que a felicidade era quase totalmente hereditária, ditado por um ponto de controle geneticamente determinado.
Mas, felizmente, eles descobriram que, na verdade, temos muito mais controle sobre o nosso próprio bem-estar emocional do que se costumava acreditar. Apesar de cada um de nós ter um patamar de felicidade em torno do qual orbitamos todos os dias, nós nos empenhamos sistematicamente. É possível elevá-lo de modo permanente, de forma que, apesar das variações naturais, conseguiremos nos manter em um nível mais elevado. Cada princípio apresentado neste livro contribui para pelo menos um, se não vários dos fatores que cientistas constataram ser mais cruciais para a felicidade humana, tais como buscar objetivos na vida que façam sentido, identificar oportunidades no mundo, cultivar uma postura otimista e de gratidão e manter relacionamentos sociais de valor. Por mais importantes que possam ser essas grandes mudanças na forma de pensar e se comportar, é igualmente importante perceber o benefício da felicidade também reside nos pequenos e momentâneos vislumbres de positividade que temos todos os dias da vida. Como já vimos, um mero ouvido engraçado, uma rápida conversa com um amigo ou até um pequeno presente ou doce é capaz de produzir grandes e imediatos aumentos do poder cognitivo e desempenho no trabalho. Como observa Barbara Fredrickson, apesar de a promoção de grandes mudanças e a busca da felicidade duradoura certamente construírem objetivos valiosos, quando paramos para analisar a dinâmica do processo, descobrimos que deveríamos nos concentrar em como nos sentimos no dia a dia. Tendo isso em mente, existem várias maneiras comprovadas para melhorar o nosso estado de espírito e elevar o nosso nível de felicidade ao longo do dia. Cada atividade relacionada adiante não apenas nos proporciona uma rápida descarga de emoções positivas, melhorando nosso desempenho e nosso foco no momento, como também, se realizada habitualmente, nos ajuda a elevar permanentemente o nosso patamar de felicidade. Ele vai trazer aqui, pessoal, várias coisas que podem já ajudar a mudar o nosso estado, colocar a gente em contato com emoções positivas, né? Aí, deixa eu só me achar aqui. Naturalmente, como a felicidade é subjetiva e não é igual para todas as pessoas, cada um de nós terá o seu próprio propulsor de felicidade predileto. Talvez no seu caso seja ouvir uma canção, conversar com um amigo, jogar basquete, fazer carinho em um cachorro ou até limpar a cozinha. A minha amiga Abby se sente estranhamente satisfeita limpando a casa. Pesquisadores descobriram que o encaixe /pessoa/atividade muitas vezes é tão importante quanto a atividade em si, de forma que, se uma das dicas a seguir não fizer sentido para você, não adote. Em vez disso, encontre um substituto que se adapte melhor a você. A meta é simplesmente elevar o seu estado de espírito e colocá-lo em uma condição mais positiva, para que você possa usufruir de tudo que o benefício da felicidade tem a oferecer. Ele vai dar a primeira sugestão. Medite. Os neurocientistas descobriram que monges que passam anos meditando apresentam maior crescimento do córtex pré-frontal esquerdo, a principal parte do cérebro responsável pelo sentimento de felicidade. Mas não se preocupe, você não precisa passar anos vivendo isolado e em silêncio como celibatário. Bastam 5 minutos por dia observando sua respiração. Enquanto faz isso, tente ser paciente. Se perceber que a sua mente está se distraindo, induza a voltar ao foco. A meditação requer prática, mas é uma das intervenções mais poderosas para atingir a felicidade. E aqui, né, se você também eu tenho dificuldade em meditar, e uma coisa que me ajuda muito para meditar, entre aspas, ele falou assim, observe por 5 minutos a sua respiração. Essa é uma ideia. Uma outra coisa é você perceber o seu corpo, tudo que você está sentindo fisicamente. Ao invés de você tentar fechar os olhos e ficar ali só respirando e a mente indo para milhões de outros lugares, existe uma técnica que é o seguinte, você fecha os olhos e você começa percebendo a sua respiração e depois você vai percorrendo para cada parte do seu corpo. Então, por exemplo, você senta lá confortavelmente numa cadeira e você fecha o olho e você pensa, agora eu vou relaxar os meus pés, deixa eu ver se eu estou sentindo alguma coisa. Aí você vai tendo consciência corporal.
Você vai dos pés, você sobe pelas pernas, você vai cada parte do seu corpo sentindo o que aquela parte do corpo está sentindo no momento. Ah, tá com alguma dor? Tá relaxada? Tá tensa? E você vai aproveitando como se fosse fazendo um scanner no seu corpo. E a cada parte do corpo que você vai tendo essa consciência de como tá, e você vai pedindo pra soltar. Chegou no ombro, relaxa os ombros. Agora você perceba se você tá com alguma dor. E aí você vai fazendo esse scanner. Isso já é um tipo de meditação, é um tipo de você se ancorar no momento presente e colocar a sua mente num estado muito mais positivo e tirar aí todo o estado de ameaça do seu cérebro. Porque não tem como você estar prestando atenção no seu corpo e estar correndo no leão ao mesmo tempo. Então, quando você está ali fazendo um scanner no seu corpo, fechando os olhos, respirando calmamente, indo parte a parte do seu corpo, analisando como tá, relaxando, vendo se tá com dor ou não, se auto-percebendo, é impossível você não relaxar, você não ativar aí o seu sistema parasimpático, você diminuir a ativação da sua amígdala, que é aquela que percebe as ameaças e aquela que te dá uma ansiedade, aquela agonia, como se você de fato estivesse correndo de um leão. Então fazer isso ajuda ao seu cérebro a entender. Tá tudo bem, olha como ela tá calma, tranquila ali, escaneando o corpo, tendo consciência do momento, consciência corporal. Quem tem dificuldade de ficar meditando, com a cabeça pensando em nada, essa é uma ótima técnica para você se autorregular. E é engraçado que muitas vezes as pessoas não entendem e acham que é coisa de gente good vibes. Mas o que é, pessoal, você se autorregular? Se autorregular é quando você se desregula. Imagina que você olha uma pessoa assim e fala, meu Deus, essa pessoa está completamente descontrolada. É como se ela estivesse desregulada. Então, para você se regular novamente, e principalmente quando é em relação às suas emoções, o que você faz? Traz a sua mente e o seu corpo para o momento presente. E não precisa ficar pensando em nada, como eu falei. Você pode simplesmente fazer um raio-x do seu corpo, de olhos fechados e respirando calmamente, que o seu cérebro já vai entender que ele pode relaxar e que tá tudo bem. É uma ótima técnica. Continuando aqui. Aí ele fala, bastam 5 minutos por dia, observando sua respiração. Enquanto faz isso, tente ser paciente. Se perceber que sua mente está se distraindo, induza a voltar ao foco. A meditação requer prática, mas é uma das intervenções mais poderosas para atingir a felicidade. Estudos demonstram que nos minutos em que se seguem a meditação, vivenciamos sentimentos de calma e contentamento, bem como a maior conscientização e empatia. E pesquisas chegam a demonstrar que meditar regularmente pode reconfigurar permanentemente o cérebro para elevar os níveis de felicidade, reduzir o estresse e até melhorar o sistema imunológico. A segunda ideia dele: encontre algo pelo qual aguardar com expectativa. Um estudo revelou que as pessoas que simplesmente pensavam em assistir a seu filme preferido aumentavam seus níveis de endorfina em 27%. Muitas vezes, a parte mais agradável da atividade é esperar por ela. Se você não puder tirar férias hoje, tirar férias hoje mesmo, ou não puder sair com os amigos esta noite, anote algo no calendário, mesmo se for para daqui a um mês ou um ano. Então, sempre que precisar de uma descarga de felicidade, lembre-se do evento que está por vir. Antecipar recompensa no futuro pode acionar o centro de prazer do seu cérebro, tanto quanto a própria recompensa. Esse aqui é aquele clássico, né, pessoal? Vocês já ouviram falar? Às vezes, o planejamento e a expectativa de uma viagem te proporciona mais felicidade cerebral do que muitas vezes a própria viagem. Porque o nosso cérebro ele tem uma capacidade de antecipar recompensa. Enquanto você está ali planejando, se programando, lembrando que você tem uma coisa legal para fazer, ele já está feliz. E às vezes você vai e não é como você esperava e você se frustra. Mas é muito legal que nessa expectativa o seu cérebro já é feliz. Então, qual que é a sugestão que eu dou? Coloque durante o seu dia ou durante a sua semana coisas que vão te deixar o resto do dia ou o resto da semana com uma expectativa legal. Ah, não! Toda sexta-feira, toda segunda... Por que sexta-feira, muitas vezes, é um dia que a gente parece que passa a semana inteira feliz esperando a sexta-feira? Por que o pessoal ama a sexta-feira? Muitas vezes, durante a semana, a expectativa da sexta-feira
traz mais prazer do que a própria sexta-feira em si. Isso é essa recompensa antecipada na prática. Então faz isso, coloca micro recompensas no seu dia, micro recompensas na sua semana, pelo qual o seu cérebro tenha algo pelo que esperar, tenha alguma expectativa, e ele vai te deixando feliz todas as vezes que você só lembrar. Sexta-feira à tarde eu vou fazer pro cinema. Ou na segunda, pensa uma coisa legal, coloca uma coisa boa logo na segunda-feira, porque aí você não vai ter mais a segunda-feira como algo terrível. Nossa, mas segunda-feira é o meu dia de skincare. Não, mas segunda-feira é o meu dia de ir no salão. Segunda-feira é o meu dia de assistir aquela série que eu gosto tanto. Coloca uma coisa muito legal na segunda-feira que você vai ver que nunca mais você vai detestar a segunda-feira, mas você vai ficar animada esperando aí aquele dia que você colocou uma recompensa, e você vai ser feliz todos os outros dias só de lembrar que você tem algo legal para fazer naquele dia. E agora ele dá uma terceira sugestão. Adote gestos conscientes de bondade. Inúmeras pesquisas empíricas, inclusive um estudo com mais de 2.000 pessoas, demonstraram que atos de altruísmo, generosidade voltada tanto a amigos quanto a estranhos, reduzem o estresse e contribuem para uma melhor saúde mental. Sonja, aí um sobrenome maluco, uma destacada pesquisadora e autora da ciência da felicidade, descobriu que pessoas que realizaram 5 atos de gentileza ao redor de um dia relatam sentirem-se muito mais felizes do que grupos de controle em que o sentimento se perpetua durante muitos dias, muito tempo depois de realizá-los. Para tentar fazer isso, escolha um dia da semana e comprometa-se a realizar 5 gestos de gentileza. Pessoal, nem que seja esperar o carro e deixar alguém passar na sua frente. Quando você faz isso conscientemente, eu sei que dá raiva quando o carro passa com tudo na nossa frente, não é verdade? Agora imagina se você sair de casa já pensando, nossa, não, eu vou fazer essa gentileza no trânsito. Se alguém precisar passar na frente eu pedir, eu vou ser a pessoa que vou parar e vou deixar. Quando você faz isso conscientemente, intencionalmente, já te deixa feliz. E você, depois que você continuar se lembrando que você fez isso, você continua com essa emoção positiva e essa felicidade. Para você ver como o nosso cérebro precisa só de micro coisinhas para poder mudar completamente seu estado, né? Aí ele fala, né? Para tentar fazer isso, escolha um dia na semana e comprometa-se a realizar 5 atos de gentileza. Mas se quiser colher os benefícios psicológicos, certifique-se de realizar esses atos deliberadamente e conscientemente. Você não pode simplesmente lembrar o que fez nas últimas 24 horas e declarar posteriormente que eles foram atos de gentileza. Como eu falei, sem pensar antes. Você tá saindo de casa, você fala, não, eu vou ser gentil com 5 pessoas hoje. E não depois que passou, você fala, é verdade, eu fui gentil. Não, porque essa expectativa e essa intencionalidade, você fala, não, antes de tudo, eu vou fazer isso consciente hoje. E aí você faz, e aí depois você se lembra, funciona. Mas não adianta, você fez involuntariamente, inconscientemente, depois você recapitula o que você fez de legal. Não é o mesmo efeito. Aí ele fala assim, né? Declarar posteriormente que eles foram atos de gentileza. É mesmo, eu abri aquela porta para aquele homem que estava saindo do banco. Foi gentil da minha parte, né? Ele fala que não funciona fazer assim. E aí ele fala, também não precisa ser nada grandioso. Um dos meus atos preferidos é pagar o pedágio para o carro atrás de mim na estrada. Em minha opinião, vale muito a pena pagar $2 a mais para combater os efeitos negativos do estresse provocado pelo trânsito. Aí já vai partir para a próxima ideia. Injete positividade no seu ambiente. Como veremos em detalhe no próximo capítulo, o nosso ambiente físico pode ter um enorme impacto sobre o nosso estado de espírito e bem-estar. Apesar de nem sempre termos total controle sobre o nosso ambiente, podemos realizar atos específicos para injetar alguma positividade. Pense no seu escritório. Quais sentimentos o ambiente inspira? As pessoas que enchem a mesa de fotos de pessoas queridas não estão apenas pensando na decoração. Elas estão garantindo uma dose de emoção positiva cada vez que olham na direção das imagens. Reservar um tempo para dar um passeio em um belo dia de sol também resulta em uma enorme vantagem.
Um estudo revelou que passar 20 minutos ao ar livre quando o tempo está bom não apenas eleva o estado de espírito positivo, como também amplia o pensamento e melhora a memória operacional. Os melhores chefes encorajam os colaboradores a dar uma saída do escritório pelo menos uma vez ao dia e colhem os benefícios na forma de um melhor desempenho de equipe. Também podemos alterar o nosso ambiente evitando as emoções negativas. Se você se estressa cada vez que vê um painel de cotações de bolsa de valores, mude de canal para um filme relaxante. Por falar nisso, você também pode tentar assistir menos TV em geral. Estudos demonstram que, quanto menos programação negativa assistimos na TV, especialmente programas violentos, mais felizes somos. Isso não significa se isolar do mundo real ou ignorar os problemas, tapando o sol com a peneira. Psicólogos descobriram que as pessoas que assistem menos à TV, na verdade, são capazes de julgar com maior precisão os riscos e as recompensas da vida do que aqueles que se expõem a histórias envolvendo criminalidade, tragédias e morte exibidas diariamente no noticiário. Isso acontece porque essas pessoas se expõem menos a fontes de informação sensacionalistas ou parciais e dessa forma têm mais chances de ver a realidade com mais clareza. Aí a gente já passa para a próxima ideia. Exercite-se. Você provavelmente já ouviu falar que o exercício físico libera substâncias químicas indutoras do prazer, chamadas endorfinas. Mas esse não é o único benefício. A atividade física pode melhorar o humor e o nosso desempenho no trabalho de inúmeras outras maneiras, aumentando a motivação e intensificando os sentimentos de controle, reduzindo o estresse e a ansiedade e nos ajudando a entrar no fluxo, aquela sensação fechada de total envolvimento que normalmente sentimos quando estamos no auge da nossa produtividade. Um estudo comprovou o poder dos exercícios físicos. 3 grupos de pacientes deprimidos foram alocados a diferentes estratégias de enfrentamento. Um grupo tomou medicamentos antidepressivos, outro grupo se exercitou por 45 minutos 3 vezes por semana e um terceiro grupo utilizou uma combinação das duas estratégias. 4 meses depois, todos os 3 grupos vivenciaram melhorias similares ao nível de felicidade. O simples fato de exercícios se provarem tão úteis quanto os antidepressivos já é notável, mas a história não termina por aqui. Os grupos foram testados 6 meses depois para avaliar o índice de recaída. Do grupo que só tinha tomado os medicamentos, 38% voltaram a se deprimir. Os participantes do grupo de estratégias combinadas apresentaram resultados apenas ligeiramente melhores, com um índice de recaída de 31%. A maior surpresa, contudo, veio do grupo dos exercícios físicos. O índice de recaída deles foi de apenas 9%. Em resumo, a atividade física não apenas é um estimulador de humor incrivelmente poderoso, como também tem ação duradoura. Caminhe, pedale, corra, jogue, alongue-se, pule corda, pula-pula, não importa, contanto que se mantenha em movimento. Aí agora, mais uma ideia. Gaste dinheiro, mas não com coisas. Ao contrário do ditado popular, o dinheiro pode sim comprar felicidade, mas só se estiver sendo utilizado para fazer coisas e não simplesmente ter coisas. Em seu livro Luxury Fever, Robert Frank explica que, apesar de os sentimentos positivos que obtemos de objetos materiais serem efêmeros ao ponto de chegar a ser frustrantes, gastar dinheiro em experiências, especialmente aquelas envolvendo outras pessoas, produz emoções positivas ao mesmo tempo mais significativas e mais duradouras. Por exemplo, quando os pesquisadores entrevistaram mais de 150 pessoas sobre suas compras recentes, descobriram que o dinheiro gasto em atividades como shows de música e jantares com os amigos gerou muito mais prazer do que compras materiais como sapatos, televisores ou relógios caros. Gastar dinheiro com outras pessoas, a chamaria despesa social, também aumenta a felicidade. Em um experimento, 46 alunos receberam $20 para gastar. Aqueles que foram instruídos a gastar o dinheiro com os outros, por exemplo, pagando um almoço para um amigo, comprando um brinquedo para a irmã caçula, fazendo uma doação para uma instituição de caridade, se mostraram mais felizes no fim do dia do que aqueles que foram instruídos a gastar o dinheiro consigo mesmo. Como você costuma gastar o seu dinheiro? Trace 2 colunas em uma folha de papel ou use 10 minutos no trabalho para criar uma bela planilha eletrônica e monitore suas compras ao longo do próximo mês.
Você gasta mais com coisas ou experiências? No fim do mês, repasse cada coluna e pense no prazer que o gasto lhe proporcionou e por quanto tempo. Você pode se ver rapidamente querendo realocar o dinheiro da coluna T para a coluna fazer. Aí ele traz mais uma coisa para você fazer. Exercite um dos seus pontos fortes. Todo mundo é bom em alguma coisa. Você pode dar excelentes conselhos, pode lidar bem com crianças ou saber fazer um bolo de chocolate maravilhoso. Cada vez que utilizamos uma habilidade, não importa qual seja, vivenciamos uma descarga de positividade. Se você se vir precisando de uma bela dose de felicidade, recorra a um talento que passou um tempo sem usar. Ainda mais gratificante do que utilizar uma habilidade, contudo, é exercitar o que se chama de força de caráter, um traço profundamente inerente a quem somos. Uma equipe de psicólogos recentemente catalogou as 24 forças de caráter interculturais que mais contribuem para a prosperidade. Feito isso, eles elaboraram um levantamento abrangente identificando os 5 pontos mais fortes de uma pessoa ou assinatura. Para saber quais são os seus 5 principais pontos fortes, visite viasurvey.org e faça o levantamento de graça. Quando 577 voluntários foram encorajados a escolher uma das suas forças características e utilizá-la de um jeito diferente todos os dias por uma semana, eles se sentiram significativamente mais felizes e menos deprimidos do que os grupos de controle. E esses benefícios perduraram. Mesmo depois do fim do experimento, níveis de felicidade permaneceram mais elevados até 6 meses depois. Estudos constataram que, quanto mais você utiliza seus pontos fortes característicos na vida cotidiana, mais feliz é. Um dos meus pontos fortes é o amor pelo aprendizado. E me sinto visivelmente exaurido nos dias em que eu não tenho a chance de exercitar esse ponto forte. Dessa forma, tento encontrar maneiras de incorporar o aprendizado em alguma das minhas tarefas cotidianas mais enfadonhas. Por exemplo, o meu trabalho me leva a viajar quase 300 dias por ano, e o fluxo contínuo de aeroportos e hotéis pode afetar a minha saúde mental. Eu adoraria conhecer um museu em cada cidade que visito, mas infelizmente muitas vezes não tenho tempo para gastar. Então, decidi que, para cada nova cidade que visitar, aprenderia um fato histórico. Até esse pequeno exercício cognitivo faz uma enorme diferença no meu estado de espírito ao voar de um continente ao outro. Descubra no levantamento quais são os seus pontos fortes característicos e tente incorporar pelo menos um deles na sua vida todos os dias. À medida que integrar esses exercícios de felicidade na sua vida cotidiana, você não apenas começará a se sentir melhor, como também começará a notar de que forma a sua positividade reforçada melhora a sua eficiência, a sua motivação, a sua produtividade e abre as oportunidades para maiores realizações. Mas o benefício da felicidade não termina por aqui. Ao mudar a sua forma de trabalhar e a maneira como lidera pessoas, você pode aumentar o sucesso da sua equipe e de toda a sua organização. Aí ele muda o tópico. Coloque os bois na frente da carroça, liderando com o benefício da felicidade. Qualquer um pode propagar ondas de positividade no ambiente de trabalho. Mas uma das coisas que descobri trabalhando com gestores e empresas é que isso se aplica ainda mais a líderes ou pessoas em posição de autoridade. Principalmente porque são eles que determinam as políticas da empresa e mais influenciam a cultura do ambiente de trabalho. B. Muitas vezes se espera que eles deem um exemplo aos colaboradores. E C. Eles tendem a interagir com o maior número de pessoas ao longo do dia. Infelizmente, no ambiente de trabalho moderno, os líderes muitas vezes menosprezam a ideia de que se concentrar na felicidade pode levar a resultados financeiros concretos. Chefes e gestores tendem a valorizar mais os colaboradores capazes de trabalhar sem tirar folga ou férias e que não perdem tempo se socializando. Poucos executivos encorajam seus colaboradores a interromper o dia de trabalho para se exercitar ou meditar, ou permitirem que eles saiam 30 minutos mais cedo uma vez por semana para se envolver em um trabalho voluntário. Mesmo levando em conta que, como demonstram as pesquisas, o retorno sobre o investimento para cada uma dessas atividades é enorme.
Ainda mais equivocados, contudo, são os gestores que desencorajam até mesmo as atividades que envolvem um investimento de tempo relativamente pequeno. A maioria das pessoas com as quais trabalho admite que ficaria envergonhada ou constrangida se o chefe passasse por perto e a visse rindo em um vídeo no YouTube, conversando ao telefone com o filho de 5 anos ou contando uma piada aos colegas no corredor. Mas, como já vimos, todas essas práticas proporcionam exatamente o tipo de descarga rápida de emoções positivas que podem melhorar o nosso desempenho no trabalho. E os chefes que desencorajam a positividade em seus colaboradores estão em dupla desvantagem, porque eles mesmos tendem a ser pessoas mais negativas. Em resumo, sacrificar a positividade em nome da administração do tempo e da eficiência acaba nos refreando. Os melhores líderes usam o benefício da felicidade como uma ferramenta para motivar as suas equipes e maximizar o potencial dos colaboradores. Todos nós sabemos como isso pode ter efeito no nível organizacional. O Google tem a fama de disponibilizar lambretas nos corredores, videogames na sala de descanso e chefes gourmet no refeitório para o seu pessoal. O fundador da Patagônia instituiu uma política que eles chamam de "deixe meu pessoal sair para surfar". Ele diz para os colaboradores que, se estiverem afim, poderiam simplesmente pegar a prancha de surf no armário do escritório e sair para pegar uma onda. Os dados deixam absolutamente claro que políticas como essa, bem como propulsores convencionais da felicidade, como grupos de ginástica, assistência médica ou creches no local de trabalho, invariavelmente rendem grandes dividendos. A Coors Brewing Company, por exemplo, divulgou um retorno de lucratividade de $6,15 para cada $1 gasto em seu programa de corporativo de condicionamento físico. A Toyota vivenciou uma explosão instantânea de produtividade quando instituiu um treinamento voltado ao desenvolvimento de pontos fortes para os funcionários do seu North American Parts Center. Mas também é verdade que não é necessário promover mudanças políticas revolucionárias como essa para colher os benefícios da felicidade. Como vimos, até os momentos mais triviais de positividade no ambiente de trabalho podem aumentar a eficiência, a motivação, a criatividade e a produtividade. E aqui é engraçado, pessoal. Se vocês perceberem, grandes empresas, como ele mesmo cita, Google, aqui no Brasil a Nubank, várias outras empresas, principalmente mais as de tecnologia, eles têm mais essa cultura, né? Mas ninguém é à toa. Vocês têm que pensar que ninguém é à toa. As grandes empresas que elas precisam de grandes resultados e colocam coisas divertidas, coisas que dá maior liberdade para o funcionário, dá uma maior, como ele falou, esses micro momentos de felicidade. Não é somente pensando no bem-estar do funcionário. Lógico que por trás a gente mata 2 coelhos numa cajadada só. O meu funcionário tem um maior bem-estar e ele vai render mais e muito provavelmente, além disso, vai diminuir o turnover da empresa, porque quanto mais o funcionário está satisfeito com ele e com a empresa, menos rotatividade vai ter naquela empresa. Então, quando as empresas e os líderes, eles investem no bem-estar do funcionário, pensando em várias coisas, mas principalmente no resultado final, no aumento ali da produtividade, da assertividade e da criatividade, né? Porque, como ele falou, quando a gente está com emoções positivas, a gente tem aí uma capacidade maior de criar e de resolver problemas. Então, nada é à toa, tudo tem uma intenção, tudo é intencional. E se a gente sabe disso, sejamos intencionais também naquilo que a gente está fazendo. Se você é líder com seus liderados, se você é dono de uma empresa com todos os departamentos da sua empresa, e se você é líder de você mesmo, faça com você. Dê aí, pequenos petiscos para que você consiga, além de você ficar, olha que maravilhoso, você fica mais feliz, se sente melhor e ainda tem mais resultados. Só alegria, né? Aí ele fala, uma maneira de fazer isso é simplesmente reconhecer e encorajar com frequência os colaboradores. Como comprovam os estudos, os gestores que fazem isso veem um aumento substancial da produtividade de suas equipes. As melhorias são de fato significativas. Um estudo revelou que as equipes de projeto com gestores encorajadores apresentaram desempenho 31% melhor que equipes cujos gestores
são menos positivos ou menos propensos a fazer elogios. Como efeito, quando o elogio é específico e deliberado, chega ainda a ser mais motivador que um reconhecimento em dinheiro. O reconhecimento pode ser feito de maneira tradicional, um e-mail elogioso ou um tapinha nas costas pelo trabalho bem feito. Mas isso também pode ser criativo. Um dos exemplos que mais gosto é citado pelo consultor de negócios Alexandre Kijeruf, que fala de uma empresa automobilística dinamarquesa que instituiu a Ordem do Elefante. O elefante em questão é um bicho de pelúcia de 60 centímetros de altura que qualquer funcionário pode dar a outro como recompensa por alguma ação exemplar. Os benefícios não se evidenciam apenas ao dar e receber o merecido prêmio, perdurando ao longo do tempo, como explica ele. Os colegas de trabalho que passam por perto imediatamente notam um elefante e dizem: "Ei, você ganhou um elefante, o que você fez?" O que é claro significa que as histórias de sucesso e melhores práticas são contadas e recontadas inúmeras vezes. Chip Collins, CEO de uma rede incrivelmente bem-sucedida de boutiques de hotel, reserva um tempo no fim das reuniões de executivos para permitir que uma pessoa fale por 1 minuto sobre alguém na empresa que merece reconhecimento. Pode ser um colega executivo ou alguém muito abaixo da hierarquia da organização, como um supervisor ou um faxineiro. Depois de o executivo explicar em 1 minuto por que essa pessoa merece o reconhecimento, outro executivo presente na reunião se oferece para telefonar para o colaborador, lhe enviar um e-mail ou visitá-lo pessoalmente para elogiá-lo pelo bom trabalho. Não se trata de uma mera gentileza, os benefícios são enormes. O colaborador que recebe o reconhecimento, obviamente, se sente muito bem, e o mesmo pode ser dito aos dois executivos, o que fez a recomendação e o que fez o elogio. O estado de espírito de todos os outros também se eleva. Eles ficam a par do bom trabalho que está sendo realizado na empresa e passam os próximos dias tentando identificar o bom trabalho de outros colaboradores que também gostariam de recomendar na próxima reunião. Tão importante quanto o que se diz aos colaboradores é como a mensagem é transmitida. Os melhores líderes sabem que dar instruções em um tom agressivo e negativo restringe o desempenho dos colaboradores antes mesmo de eles começarem a realizar a tarefa. Um estudo conduzido na Yale School of Management mostra perfeitamente o que acontece. Estudantes que se oferecem para participar do experimento são alocados em equipes para realizarem juntos algumas tarefas com o objetivo de ganhar dinheiro para uma empresa imaginária. Então entra o gerente do projeto, que na verdade é um ator instruído para falar em determinado tom, com alegria e entusiasmo, cordialidade e tranquilidade, apatia e desânimo, ou irritabilidade e hostilidade. Desses 4 grupos, os 2 deles não apenas assumiram uma postura mais positiva, como também se provaram muito mais eficazes que os outros, gerando mais lucros para suas empresas. De quais grupos você acha que eu estou falando? Agora pense em qual desses 4 tons você usa com mais frequência. Você pode se surpreender, mas muitas vezes não temos nenhuma ciência das mensagens que enviamos. Lembro de uma ocasião durante uma palestra na qual uma mulher da plateia passou o tempo todo me encarando com uma expressão de desagrado. Mas depois da palestra, ela fez questão de esperar na fila para me dizer pessoalmente o quanto gostou da apresentação. Eu fiquei chocado. Depois fiquei pensando no tanto de negatividade que ela estava provavelmente espalhando em seu ambiente de trabalho todos os dias, sem perceber. Dessa forma, da próxima vez que interagir com um colega ou subordinado direto, esforce-se para adotar um tom e uma expressão mais positivos. Isso não significa que você deve ser falso, ou ocultar os seus verdadeiros sentimentos, ou forçar sorrisos constrangidos. Mas quanto mais você se empenhar para evitar um tom apático ou irritado, mais o desempenho da sua equipe será satisfatório. Isso não se aplica somente em ambientes corporativos. Em ambientes considerados ainda mais estoicos do que a América corporativa, como os militares, os líderes que se expressam abertamente a positividade são os que obtêm melhor desempenho de suas equipes. Pesquisadores descobriram que a maioria dos Estados Unidos, prêmios anuais pela eficiência e prontidão são agraciados com muito mais frequência a esquadrões cujos comandantes são abertamente encorajadores. Por outro lado, os esquadrões com mais baixas pontuações de desempenho geralmente são liderados por comandantes com uma postura negativa, controladora e distante.
Mesmo em um ambiente no qual seria natural achar que o estilo de liderança militar mais rigoroso é o mais eficaz, a positividade se mostra mais vantajosa. E agora o último tópico desse capítulo, que é a linha de Losada. Infelizmente, sempre haverá os céticos e os descrentes que admitem que a felicidade pode fazer o trabalho ser mais agradável, mas resistem à noção de que ela é capaz de proporcionar uma vantagem competitiva concreta e mensurável. Isso é péssimo. Eles podem achar que não é natural concentrar-se na felicidade em um ambiente de negócio sério. Podem considerar isso um desperdício de tempo e esforço, ou podem acreditar que o encorajamento e o reconhecimento deveriam ser utilizados como recompensas pelo bom desempenho, e não como ferramentas para melhorar o desempenho. E para alguns líderes, a positividade simplesmente é menos natural do que para outros. Como disse o executivo de um banco londrino depois que lhe dei a ideia de como ele poderia injetar alguma positividade em seu ambiente de trabalho. Ele falou: "É uma excelente ideia, eu jamais farei isso." Para ajudar esses líderes a capitalizar o benefício da felicidade, costumo recomendar que eles mantenham uma coisa em mente, o número 2.9013. E pode parecer um número aleatório, mas a sua importância é comprovada por uma década de pesquisas sobre os níveis de desempenho altos e baixos em equipes acompanhadas pelo psicólogo e consultor de negócio Marcial Losada. Com base na extensa modelagem matemática desenvolvida por Losada, 2.9013 é a proporção mínima entre interações positivas e negativas necessária para fazer uma equipe corporativa ter sucesso. Isso significa que são cerca de 3 experiências, expressões ou comentários positivos para combater os efeitos debilitantes de uma experiência, expressão ou comentário negativo. Ou seja, para cada uma coisa negativa, precisa de 3 positivas para combater. Cai abaixo desse ponto crítico, atualmente conhecido como linha de Losada, e o desempenho do ambiente de trabalho entra rapidamente em colapso. Mantenha-se acima dele, de preferência conforme os resultados da pesquisa, para uma razão de 6:1, e as equipes apresentarão o seu desempenho máximo, ou seja, para cada uma coisa negativa, 6 positiva. E essa não é apenas uma fórmula matemática hermética. O próprio Losada observou inúmeros exemplos na prática. Por exemplo, ele trabalhou em uma companhia mineradora global que apresentava perdas de processos superiores a 10%. E não foi surpresa alguma quando ele descobriu que a razão de positividade na empresa era apenas 1,15. Mas depois que os líderes de equipe foram instruídos a dar feedbacks mais positivos e encorajar mais interações positivas, a razão das equipes subiu para uma média de 3,56. Isso levou a enormes avanços na produção, melhorando o desempenho em mais de 40%. Apesar de originalmente cético, o CEO da empresa não pôde deixar de exultar a notável transformação. Ele confidenciou a Losada: "Você desatou os nós que nos aprisionavam. Hoje nós temos uma postura diferente em relação uns aos outros. Nós confiamos mais uns nos outros. Aprendemos a discordar sem sermos desagradáveis. Não nos interessamos apenas pelo nosso sucesso pessoal, mas também nos interessamos pelo sucesso alheio. E o mais importante, obtemos resultados tangíveis." O coeficiente matemático de Losada se soma a um número cada vez maior de evidências em defesa do benefício da felicidade, constituindo apenas mais uma maneira pela qual avanços científicos desencadearam uma revolução coperniciana no ambiente de trabalho. Quando aceitamos essa nova ordem do universo, que a felicidade é o centro ao redor do qual orbita o sucesso, podemos mudar como trabalhamos, interagimos com colegas e lideramos nossas equipes, possibilitando uma vantagem competitiva na nossa carreira, na nossa organização como um todo. Acabamos o princípio 1, que é o princípio do benefício da felicidade. O próximo princípio, o 2, é o ponto de apoio e a alavanca, mas eu vou deixar para o nosso próximo vídeo, para o dia 6. Eu te espero lá!